O título da lição desta semana é Brincando de Deus. Parece uma brincadeira muito séria, né, irmãos? Brincar de Deus. Colocar-se no lugar de Deus, querer ser Deus. Nós não gostamos de estar submissos, irmãos. Nós não gostamos de obedecer. Na verdade, nós gostamos de fazer a nossa vontade. Nós queremos que a nossa vontade seja soberana. E nesse sentido, irmãos, quando nós decidimos o que devemos fazer, sem consultar a Deus, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Nós estamos, como diz o título da nossa lição, brincando de Deus, querendo ser igual a Deus. Agora vamos ver, irmãos, esse foi o pecado original. Lá no céu, o que aconteceu? Lúcifer quis ser igual a Deus, que colocar-se no lugar de Deus. Tem duas passagens clássicas na Bíblia, irmãos, que falam sobre esse desejo, essa intenção de Satanás, do diabo, colocar-se no lugar de Deus. A primeira delas está em Isaías 14, dos versos 12 até o verso 14. Lá diz assim, falando sobre Babilônia, né? Mas fazendo um paralelo, esse paralelo se faz exatamente com relação a Satanás e com relação a Lúcifer. 14 de Isaías, do 12 até o 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Apesar da profecia estar falando de Babilônia, irmãos, dificilmente o rei de Babilônia se colocaria nessa posição, pois eles eram tementes a Deus. Anualmente havia uma festa onde o rei depositava sua coroa no altar dos deuses para que eles o abençoassem. Então eles não se colocariam nesta posição. Por isso que se aplica esta profecia ou esta declaração a Satanás. Veja lá agora outro texto, o texto de outro profeta clássico, profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, no orgulho do teu coração tu dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Aqui a profecia é contra o rei de Tiro, mas também se aplica a Lúcifer, a Satanás, e colocarei no lugar de Deus. Vou me assentar no meio dos mares. Vou me tornar Deus. Esse pecado, irmãos, o pecado do orgulho, tem sido um dos pecados maiores dos seres humanos. Nós temos sido orgulhosos. Que tipo de orgulho nós temos? Temos orgulho da beleza física, temos orgulho das posses, do dinheiro que eventualmente possuamos, temos orgulho do poder, temos orgulho da fama, ou temos orgulho da formação acadêmica. Claro que nós devemos estudar o quanto possível, o quanto mais, mas nós não podemos nos orgulhar, irmãos, da nossa formação acadêmica, aquela que podemos ter o privilégio de tê-la. Mas um orgulho, irmãos, que é muito perigoso para os crentes, é muito perigoso para nós, adventistas do sétimo dia, é o orgulho espiritual. O povo hebreu tinha um orgulho espiritual. Por que eles tinham um orgulho espiritual? Bem, eles haviam sido escolhidos por Deus. Era uma nação santa, uma nação que devia proclamar a mensagem de Deus. Era uma nação que devia demonstrar o amor de Deus. Mas eles se orgulharam disso, irmãos. Eles se orgulharam de ser o povo de Deus e passaram a praticar coisas
pior até do que os povos pagãos que estavam na sua vizinhança. Eles tinham a aliança, eles tinham a lei, eles eram um povo peculiar, mas isso, ao invés de torná-los humildes, ao invés de torná-los missionários, ao invés de torná-los representantes de Deus, os tornou um povo arrogante espiritualmente. Um povo que se colocava no lugar de Deus, não no lugar do povo de Deus, porquanto queria fazer a sua vontade, praticava a injustiça social, como já vimos. E nós, irmãos, como somos hoje? Nós, os adventistas do sétimo dia, o povo remanescente. Nós entendemos que pela profecia nós somos o povo remanescente. O último povo que vai estar pregando o evangelho verdadeiro antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o conhecimento das doutrinas bíblicas, a doutrina do sábado, da intercessão, a doutrina do santuário, da intercessão do Senhor Jesus no santuário celestial. Nós temos a orientação profética. Mas para que serve tudo isso, irmãos? Isso serve para nós proclamarmos o Evangelho com humildade, ou isso pode nos tornar exclusivistas, pode nos tornar orgulhosos da nossa condição espiritual? O que vamos estudar nessa semana, nós brincando de Deus, nós vamos ver nos capítulos de Isaías que vamos estudar, os juízos de Deus. Os juízos de Deus para aquelas nações orgulhosas. Primeiramente, o juízo de Deus para a Assíria. O governo da Assíria foi de 745 até 612, com a destruição de Nínive. A Assíria foi um povo poderoso. Nós vamos ver isso ainda durante esta semana. Mas principalmente, irmãos, nessa semana, a lição vai falar sobre Babilônia. Primeiro sobre Babilônia histórica, lá do tempo de Daniel, do século 6 e 7 antes de Cristo. O reino de Babilônia durou de 605 a 539 antes de Cristo. Portanto, século 5 e século 6 antes de Cristo. Mas vamos falar também, irmãos, de Babilônia mística, de Babilônia escatológica, a Babilônia do final dos tempos. Vamos entender por que esses juízos profetizados lá nas profecias de Ezequiel, nas profecias de Isaías, que são as que estamos estudando, por que se dirigiam à Babilônia? Que não era, na época de Isaías, um reino poderoso, nem tinha se estabelecido ainda, somente 100 anos depois. Mas por que isso, irmãos? Por que devemos estudar isso? Como transpor isso para a Babilônia mística, para a Babilônia do final dos tempos? Esse vai ser o estudo dessa semana. Eu quero desejar a todos um feliz estudo. Empenhem-se, temos muitos textos para ler, muitos capítulos da Bíblia. Mas vamos ler, irmãos, é um privilégio estudarmos as profecias de Isaías e ver como elas se aplicavam no passado e como elas podem se aplicar hoje, nos últimos tempos os quais vivemos.